Saudação de paz a todos, esse que vos fala é o seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos. Estamos aqui para mais um devocional da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, As Promessas de Deus. A lição de número 13 é a lição que nós vamos estar realizando o nosso devocional desta semana. As promessas de Deus são infalíveis. O tema do nosso devocional de hoje é este: nenhuma palavra do Senhor caiu sobre o ministério de Moisés. E o versículo-chave do nosso devocional de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo de número 8 e versículo de número 56, que diz assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo que disse, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O versículo ao qual eu acabei de fazer menção, ele está inserido dentro de um contexto onde Salomão acabou de construir o templo de adoração ao Senhor em Jerusalém. Após ele ter introduzido a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus no lugar santíssimo, Salomão então vai dirigir ao Senhor uma oração. Logo após a oração, Salomão então se levanta e estende as suas mãos para abençoar o povo de Israel. E dentro desta bênção que Salomão ordena sobre o povo de Israel, ele se lembra do ministério de Moisés e de todas as palavras que o Senhor falara por intermédio do ministério de Moisés, lembrando o povo que nenhuma das palavras ditas pelo Senhor a favor do seu povo caiu por terra. O que Salomão nos deixou esta riqueza neste versículo é nos lembrar que Deus vela por sua palavra e por suas promessas. Tudo aquilo que Deus deixou escrito, registrado na sua palavra, ele velará para cumprir, para fazer cumprir todas elas. A outra coisa é que Salomão vai lembrar de Moisés, dizendo que tudo que o Senhor Deus falou sobre o ministério de Moisés, o Senhor velou para cumprir. O ministério de Moisés, mesmo depois de morto, ainda fala. Moisés, mesmo depois de morto, o seu ministério ainda fala sobre a face da terra. Porque Deus fez, Deus prometeu e Deus realizou. Mesmo depois que Moisés morto, o Senhor ainda faz cumprir o seu ministério. O que eu aprendo com este versículo é que tudo aquilo que Deus diz ao nosso respeito, o próprio Deus se encarregará para fazer cumprir. E o bom de tudo isso, e o melhor de tudo isso, e o que eu fico mais alegre, é que tudo aquilo que nós realizarmos dentro do ministério para Deus, se formos chamados para exercer um ministério para o reino de Deus, o Senhor, mesmo depois que partirmos para a eternidade, o Senhor deixará vivo a lembrança do ministério ao qual Ele nos concedeu e que ainda Ele falará mesmo depois da nossa partida. Nós temos uma garantia, aqueles que são fiéis a Deus e que procuram viver uma vida íntegra diante de Deus, uma vida valorizando aquilo que o Senhor conferiu. Mesmo depois de morto, a promessa de Deus continua sendo realizada. Ontem eu estava assistindo sobre Denzel Washington, um ator de filme de Hollywood, uma profecia que a sua mãe entregou para ele há 50 anos atrás, cumprir agora. Ele se converteu, esse ator de Hollywood se converteu e logo depois da sua conversão, passado-se um tempo, foi separado ao ministério pastoral. Uma profecia que a sua mãe entregara a ele há 50 anos atrás aproximadamente. O ministério, mesmo que a pessoa morra, Deus vela para que ele continue vivo, edificando vidas de pessoas. Quantos homens de Deus já partiram para a eternidade? Existem livros que falam ao coração das pessoas.
Todo aquele que serve a Deus e procura fazer aquilo que Deus seja glorificado, mesmo depois de morto, Deus velará para fazer cumprir ainda o seu ministério na face da terra. EBD, uma escola onde você cresce intelectualmente e espiritualmente. Lembre-se sempre, a sua vida foi dada a você para que você viva ela intensamente para a glória de Deus. Não desperdice a sua vida vivendo de forma dissoluta, vivendo de forma irresponsável. Viva a sua vida para a glória de Deus. Um abraço do seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos.